Imagina comigo que você está na praia. Curte a praia, toma banho de mar e lá pelas tantas você toca a mão e de repente você percebe que perdeu a aliança. Caiu na areia. E agora? Procura. O negócio é que para achar uma aliança na areia da praia é uma agulha no palheiro. Mas nessa hora aí, em vez de desistir, você pode chamar quem? O Leonardo. O Leonardo Correia, que está aqui nesse instante. Nós vamos entrevistar ele agora, porque ele é detectorista e ele é o cara que socorre as pessoas nas horas que elas mais precisam, né, quando perdem uma aliança na praia. É isso aí. Léo, primeiramente, obrigado pela disponibilidade. Obrigado também pelo convite. Em vir até aqui hoje. Como é que começou essa história de ajudar as pessoas a procurar objetos perdidos, principalmente alianças, anéis, relógios, celulares nas praias? Principalmente comecei com hobby primeiro, né, fazendo buscas aleatórias, como todo mundo faz, né, quem começa no hobby. E alguns conhecidos acabavam me chamando para fazer resgate. O primeiro assim que eu tenho a lembrança fresca que me chamou e quis me pagar na época até para fazer um resgate foi um colega meu que trabalha com filmagem no Alto da Boa Vista. Ele perdeu uma aliança de casamento dele lá trabalhando, fazendo uma filmagem com um casal lá de noivos. E aí ele sabia que eu praticava o hobby e tal, e veio me perguntar, e aí a gente foi lá no Alto da Boa Vista para fazer esse resgate. E aí eu já tinha um Instagram mais paradinho, depois eu comecei a publicar mais coisas, as pessoas começaram a me encontrar. E aí a onda do beach tennis chegou forte também em Floripa, assim, acho que foi uns 3 anos que começou mais forte. Fomentou também. E aí o pessoal do beach tennis também começou a me chamar, acho que o primeiro que eu fiz depois dele, o segundo resgate, assim, foi lá na Barra Velha, num campeonato beach tennis também, o rapaz perdeu lá, e aí de lá pra cá ele foi me indicando, aí depois eu acabei visitando alguns campos aqui perto, tal, que começou a encher muito de campo de beach tennis, aí os resgates começou a ser bem forte nessa parte, né, no detectorismo ali. E aí com o Instagram e o Google começou o pessoal de praia, de veraneio, começou a me procurar durante essas percas, na situação que tu comentou aí, a maioria delas. Em toda a região? Em toda a região. O litoral todo catarinense eu acabo atendendo, assim. Barra Velha é o mais longe aqui, né, indo pro sul, né? Não, pro norte. E que eu já fui. E aí Criciúma, né, até ali a limitação também, eu acabo indo até Criciúma, já fui também. O que mais costuma acontecer? A pessoa realmente perde por um descuido, sei lá, o dedo ficou muito murcho lá por causa da água, ficou muito tempo na água, pum, caiu a aliança, ou acontece de discussões, briga de marido e mulher, não te amo mais, não te quero mais e... E aí? Tem de tudo, Tem de tudo, é muito mesclado, assim. A principal em praia em verão, a que é mais chamada, é tirar a aliança e guardar na bolsa ou na toalha para ir tomar banho. E 2, 3 horas na água, volta, pega a toalha, se seca, esqueceu da aliança e vai para casa. Esse é o mais comum? Esse é o mais comum. Ela tira justamente para não perder. E aí, no tirar, ela perde. Ela perde. E o segundo mais comum é o tirar para não perder também, mas tira na água. Dá para alguém, na mão de alguém, tira na água, dá na mão de alguém. Aí, nessa transferência acaba caindo. Aí não tem mais como achar. Não, daí dentro da água a pessoa não consegue nem procurar, né? Nem procurar. Aí mas daí quando ela te chama? Aí a gente vai. Não, mas pera aí, Léo. Caiu na faixa de areia, o Léo é chamado e encontra. Isso. Caiu na água, o Léo é chamado, também encontra? Também conta. Não. Mas se como? For dentro de um período de horas, a probabilidade é... Eu coloco sempre uma porcentagem nessa faixa de tempo, uns 70% no caso de aliança. 70% se for de uma chance praia, de sucesso. Isso, se for uma praia tranquila, né? Nossas praias aqui, a grande maioria é tranquila, então... Porque há um movimento das águas ali também. Sim, tem um movimento das águas. A aliança tende a cair e ficar no mesmo local. Né? Ela se enterra um pouquinho nessa primeira camada fofa. Ela tende a ficar um bom tempo ali se for uma praia tranquila, né? Tipo um Jurerê, vamos dar um exemplo. Mas levando em consideração que a pessoa não sabe exatamente onde deixou, né?
Ela geralmente não sabe. Não sabe. Não sabe. Ela cai, mesmo sabendo que caiu ali ou viu caindo e tal, ela ainda perde a referência. Dentro d'água a gente perde a referência. Então é um problema. Sempre isso é um problema. Por isso que a porcentagem de chance nunca é 100%. E né? tu procura num raio de quantos metros, Léo? A pessoa me direciona no ponto base, né? E desse ponto base a gente faz uma varredura. Olha, depende do caso, quando a gente não encontra nos primeiros 10 metros de raio, a gente vai ampliando até 50 metros ali de raio. Água chegando até mais ou menos aonde? Até meu peito é o que a gente se limita a procurar em relação ao conforto de caminhar e estar cavando e tal, né? Mas até o peito é a limitação, sim, né? E em praias tranquilas, né? Em praias de onda e tal, aí a gente reduz as chances de achar e acaba fazendo uma busca em maré mais baixa, enquanto a maré, né? A gente também faz a variação da maré, né? Que a pessoa perdeu, né? Então, e acontece, por exemplo, tá procurando uma aliança e achar outra? acontece também. Já não é comum, é algo incomum, né? Mas, tipo, do ano passado pra cá aconteceu 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Na Ponta do Papagaio, com água pelo pescoço, ali, né? Ali é uma água mais calminha. Ali a gente foi, eu fui, né? E aí, nos primeiros 20 minutos de busca, eu achei uma outra aliança. Mas Tinha não nome, era, tinha tudo? Tinha nome, tinha tudo, mas não era da pessoa. E aí é da pessoa que tu tá procurando? Não. Não. É tua? Aí a gente sempre deixa ciente que todos os objetos encontrados durante a busca É detectorista. fica de posse do operador, do detectorista. Então, pois bem, vamos supor, verão, quente pra caramba, praia lotada, Sempre. sempre. Aí acontece, perdi minha aliança lá. Entro em contato com o doutor, como é que é o nome? É o doutor Doutor Detector. Detector. Doutor Detector. DR Detector. Eu entro em contato, que é o Leonardo. Entrei em contato, Léo, me ajuda, por favor. Perdi aqui a minha aliança. Vem me ajudar. Aí, como é que é esse primeiro contato? Pelo WhatsApp ou telefone, normalmente. Tem um detalhe... Quanto é que tu vai me cobrar? Isso é Que essa é a a pergunta. pergunta base, né? Mas geralmente a pessoa nem se preocupa muito nesse E detalhe. costuma custar muito, Léo? Depende da aliança. É? Depende Uma da aliança, uma 18 quilates. Quilate de verdade, né? Não pode ser cachorro. Não pode ser cachorro. Mas uma aliança padrão hoje, masculina, ela é em torno de entre 5 a 10 gramas, né? Aham. Mas a média geral é uns 5, 6 gramas. Feminina um pouquinho menos. Então a gente tem essa base de gramatura e a gente tem um valor inicial de arrancada, né? Arrancada. Tem a arrancada para sair de casa para poder custear as despesas de tempo. Vai depender do local também, né? Depende do local também. Na região aqui a gente tem um valor e, né, passando de Dá pra bombinhas, dizer uma média de balneário, quanto, Léo? dá 350 aqui na nossa região Pra sair de casa. para sair de casa. Ah, 350. Isso. E balneário para cima, daí vai a 450, 550, se é dentro da água e fora da água também deu uma Varia um diferença. pouquinho a coisinha. de coisa. Mas daí tá. Chegasse lá, vai procurar. Uhum. Não encontrasse. Te pago do mesmo jeito? Paga do mesmo jeito. Os 350. É um serviço base executado, né? Encontrasse, pago mais? Paga um adicional a mais. Normalmente adicional. é pela grama do ouro que a gente cobra, né? Aí a é grama pesado da na hora? aliança. A gente pesa na hora, Ó. né? Faz uma avaliação certinho, deixa a pessoa tá sempre ciente dessas cobranças, então a gente só vai com a pessoa aceitando a ordenzinha de serviço que a gente emite direitinho, tá tudo 100% de acordo, né? Mas é um valor, mesmo uma aliança pesada ou leve, o valor na soma, ele é mínimo comparado ao valor sentimental de uma aliança e até mesmo para o valor de estar fazendo uma nova aliança, né? E é só aliança, não? Não. A grande maioria é aliança, mais anéis de formatura, correntes também, Celular já apareceu alguém? celular também, celular. Geralmente a gente só vai quando é iPhone, que é geralmente perto dentro d'água, e aí é prova d'água, então d'água. aí a gente acaba compensando até para a pessoa em relação a valores também, né, pelo valor. E celulares, chaves de carro também é chamado, mas daí chave também varia, a pessoa avalia em relação a custos, né? Uhum. Chave com chip é cara, vale a pena. Chave de carro mais comum já não vale. Chave de casa, de aluguel, de veraneio, de
de tudo. Não tem. Mas a grande maioria é a aliança do casamento. Essa Aliança é do a casamento. principal. É a principal. É o valor sentimental gigante, o custo alto de uma nova também é bem alto, então esse é o principal. Tem gente que costuma ser muito mentirosa. Tem disso. Né? A minha pergunta para ti é: Léo, perdi minha aliança. E ele conta uma história que você diz assim: "Ih, Tem. não, tá errado, não cola." E aí você chega lá, você vai procurar e você começa a perceber que a história não é bem essa. Tem disso também? Tem também. Como é que é? Qual foi a história mais doida que tu já viu? Não é história doida, é pessoa que perde a noção das coisas. Tipo, dentro da água é a principal. Pessoa, não, é água pela canela, água pelo joelho. Aí a gente já considera que é água pelo peito, porque nunca é pela canela nem pelo joelho. Ela já diz que é mais próximo para não gastar Ela acha tanto. que é fácil, ela avalia, não, é rasinho e tal. Tem pouca onda. A gente já conhece a grande maioria das praias, então a gente já dá o nome da praia, a gente já sabe da praia. Então, mas assim, a maior mentira de todas é a profundidade que perdeu. Profundidade. Essa não é nem história, não é mentira, E né? essa questão de mas marido e mulher que brigam, discutem e aí jogam a aliança fora? Essa já teve várias situações também. As principais, a última que eu tive agora, tem até no Instagram, tem vídeo e tal. O casal parou ali na beira-mar do Sul, acho que é da Costeira. Da Costeira, da Via Expressa? Da Via Expressa, e aí brigaram ali, e ali tem aqueles gramadão ali, a menina jogou uma aliança de compromisso e um anel de presente dele. Assim. E aí no outro dia de manhã, tá os dois lá procurando. E aí depois da procura, ele acaba chamando a gente também para fazer. Esgotaram as buscas? Esgotaram, não acharam, e aí a gente foi lá para fazer a busca. E com sucesso? Com sucesso. Acharam? Isso. Situações de marido... Mas já tinham contado que era esse o rolo mesmo ou contaram outra história? Não, esse é o rolo mesmo. Brigaram, pararam ali, e aí foi. E aí, casos de marido e mulher também, de jogar no terreno baldio do lado, é comum também. Daí tu encontra uma perto da outra? Uma perto da outra. Daí tu já sabe? Já. É briga. Uma mais perto, mas daí eles já falam, né? A gente discutiu. A gente desentendeu, aí no calor do momento foi, aí acabou indo pela janela. Olha. É bem comum. Mas em mentira, assim, não teve mentiras assim, coisa. não. A única questão é essa da maré e tal. O pessoal tá nada... bem então, não estão mentindo muito. Não. Quando procura a gente já vai conversando e a pessoa já geralmente fala, é bem bate a real, né? Agora, às vezes já tentaram em relação ao valor do objeto, né? Isso já falar aconteceu que é um pouco mais baixo. Teve uma quadra de beach tênis, a moça não queria... era uma pulseira e tal. E aí chegando lá no local, a gente identificou que era uma pulseira de marca, acho que era uma Bulgari, não lembro, que custava 30 mil reais a pulseira dela. E aí ela estava com receio de falar sobre a marca por medo de a gente achar e não falar para ela, tipo, achar e guardar. Esse é um receio que eu acredito que as pessoas devem ter, né? De contratar alguém... algo que tem muito valor e a pessoa achar e dizer que não achou, né? Pode ser que tenha até alguém que faça isso, mas a gente, né? É uma preocupação que eu acredito que a maioria tem e é algo que a gente sempre tenta deixar ciente pelas nossas provas sociais, Instagram, vídeos, eu gravo tudo em GoPro, boto a GoPro no peito e gravo por segurança tudo, também, e também para fazer a divulgação do teu trabalho. Do resgate depois. Mas tem uma parte da segurança também. Para os dois lados, né? Sempre tem também. Você sabe que fez me lembrar uma história agora? Esse dia eu gosto muito de cemitério, né? Esse dia eu estava conversando com um coveiro e ele estava dizendo que uma senhora, falando sobre aliança, né? Ela tinha uma aliança bonita, um negócio de ouro, cravejado com diamante, um negócio caro, inclusive. Sim. E o sonho dela era ser enterrada com aquela aliança. Aí chegou o dia, o coveiro me contando. Aí, mulher morreu, a mulher já tinha deixado isso claro para a família, que queria ser enterrada daquela aliança. Aí, enterraram ela com a aliança. Enterraram lá e tal, mão cruzada. Aí passou, cara, mais ou menos uns 5, 6 anos. A mãe dessa mulher que morreu, a mãe já ficou pensando assim, vou esperar passar os 5 anos, vou pedir pro coveiro abrir e já tirar aquela aliança de lá. Aí passaram uns 5, 6 anos, que já pode abrir, né, fazer a exumação. Uhum.
Aí o coveiro foi lá, ela falou com o coveiro, pagou até um dinheirinho pro coveiro e tal. Não, meu filho, tira pra mim lá e pega a aliança. Tinha passado 5 anos. Ele foi lá, abriu, pegou, tava lá a aliança. Pegou a aliança. Aí tu veja a aliança, né? É uma coisa. Aliança é um símbolo, né? É um símbolo. Marca a vida da pessoa. É uma concentração de momentos, né? Não é só a questão, Léo. Eu até lembrei desse caso, porque assim, não é só uma questão do dinheiro em si. Não. Né? Do bem material, do valor econômico. Tem também a questão do valor sentimental, valor afetivo, né? Valor afetivo, valor histórico, familiar. Às vezes a avó que deu a aliança dela para derreter, para fazer uma nova. Que é muito comum, né? Ou uma dificuldade muito grande a pessoa teve para comprar aquela aliança parcelada. E aí, né? São marcos da vida que acaba concentrando naquele símbolo, né? Então, teve um caso agora, recente esse ano, foi nessa temporada, a moça ali na Praia Brava de Itajaí, que é uma praia ruim, né? Ela perdeu a aliança dela ali. Mar Grosso, né? Mar Grosso. E ela, né, um resgate comum como outro qualquer, a diferença é que a gente ficou meio assim em relação que ela pediu, quanto mais detectorista pudesse levar, melhor, que ela gostaria de realmente recuperar a aliança, né? Formasse uma equipe. Acabei indo em 2, ela pagou um segundo detectorista para ir e tal, né? Então a gente ficou mais horas do que ela pediu para ficar mais tempo. Quantas horas é comum ficar, Léo? Meu compromisso é 2 horas. 2 horas. Com o cliente, sim. Mas tem caso de ficar mais tempo. Acaba ficando, né? A gente fica 2 horas, 3 horas, 4 horas, já fiquei... E a pessoa acaba pagando um pouquinho mais porque achou? Às vezes não. Ou ela já paga já segurando dinheiro? Não, já aconteceu. Já aconteceu. Já teve casos. Gostou do serviço? O valor sentimental era tão grande que significava tanto que ela se viu obrigada a dar uma gratificação dobrada pela situação. Eu ter recuperado isso, entendeu? Agora é o seguinte, quando a gente fala de aliança, a gente fala de ouro, né? Ouro. E sempre tem um tesouro na praia. Esse aqui é o tesouro do Dr. Detector. Olha isso aqui, gente. Eu vou clicar nessa câmera aqui, ó. O detalhe da caixa, né? A caixa já é uma caixa de respeito, né? Dr. Detector em cima. Uma caveira aqui, rapaz, ó. É o baú, né? É uma caixa bonita, hein, Léo? Tu que fizesse? Essa já tem anos, ela foi... Já tem valor sentimental já, também. Essa daí ninguém compra ela. E pode abrir, Léo? Pode abrir. Pode abrir. Aqui dentro o que tem, Léo? Tem tudo. Tem tudo. Tudo que tu já achasse. Tudo que eu acho bacaninha. Olha só, rapaz. Vai pra dentro. Agora vai ter um monte de gente aí que vai pra praia, vai comprar o detector pra ir pra praia. Agora é o momento. Olha o que tem aqui dentro. Isso aqui o que é? Tudo anel? Anel, aliança. Essa é a parte que tem mais valor. É mais valor. Ouro e prata. Ouro e prata. Isso. Ó, tá aqui, daqui a pouco a gente abre. Aí aqui tem uma mãozinha aqui, isso aqui. Acha muito lixo nas praias, né, Léo? Muito lixo. Muito lixo, né? Tampa de garrafa, lacre. Tudo. Aí, ó, brinco. Tudo. Bijuteria. Ô, Léo, se alguém que tá vendo a gente agora disser assim, ó. Isso aí é meu. Isso aí é meu. Isso aí é meu. Como é que vai, Léo? Se for essa parte da bijuteria, a gente só me ligar. Não, mas é ouro, ó. Pô, ouro aqui, Léo. Como é que vai? Tem que dar o nome, a data. Ó, tem um real aqui também, ó. Tem. Tudo que... Chumbada. Que pego, que acho interessante. Olha, essa é bonita, hein, Léo? É. Tá, mas tu és casado. Sim. Tens filho também? Tem 2 filhos. 2 filhos grandes já? Um pequeno de 4 anos e um de 13. Tá, e a mulher e os filhos dizem assim, pai, isso é meu, dá pra mim? Não. Só a mulher gosta mais do ouro, né? Ela gosta mais. A chumbada, Léo? É. A chumbada, o que mais que tem aqui? Tem alguma coisa mais curiosa aqui, Léo? O que tem mais curioso aí? Cara, aqui não, de curioso colher, não tem uma colher mais, aí. as moedas, que é coisas mais antigas que a gente sempre acha, né? Aham. E... canivete, isso aqui eu achei no sítio da família, numa trilha que tinha lá, e eu passei lá por acaso e estava. Mas de curioso vai ser mais as moedas mesmo, que daí são mais antigas, e bala de revólver e tal. Isso também acha? Cápsula, daí você acha bastante até. Principalmente áreas mais Mas distantes, alguns né? que a gente olha parece ouro, né, Léo? Parece ouro, mas não é ouro. Podia Daí ser. como é que faz, Léo? Pra identificar se é ouro ou não é? Então, a gente tem um kit de teste, né? Tem um kitzinho. Tem um kitzinho de teste de ourives, que é uma pedrinha e um ácido, e ali a gente identifica o ouro e a prata, né?
Então, Ó, esse aqui escrito mãe, ó. mãe. Um pingentezinho. Esse pingente Escrito mãe. estava na beira-mar Tudo tem uma norte. história aqui. Tem, tudo tem. Eu não lembro da maioria hoje, mas esse daqui foi um dos últimos. Esse da mãe. É, da mãe. Que estava na prainha da beira-mar norte, ali, aqui em Floripa. Que bonitinho. Que é uma praia improvável de ter alguma coisa, que ninguém frequenta nada, e tinha esse negocinho da mãe lá. Rapaz, isso aqui, o dedo era grande, né? Tem. Hã? Tem uns aí que é. Olha isso, Léo. Rapaz, que dedo grande. Tem nome, ó. Tem. Tem nome. Como é que é o nome? Rapaz, é uma mulher, cara. Sônia. É. Minha nossa, dona Sônia. Que dedo grande. Essa é a aliança do homem, do marido, né? Minha nossa. Não, mas é o do marido. Esse aqui é o do Esse é marido. do marido, O marido botou o nome da mulher, claro. Isso. Não é da dona Sônia. Dona Não é Sônia, da dona desculpa, é Sônia. do marido. Tem de tudo aí. Eu vou guardando as coisinhas. Tem mas- bastante coisa, né? É, já E fiz essa coisa parte. pro lixo E essa também. aqui, Léo? Vamos abrir a de ouro agora aqui. Vai, vamos abrir. Aqui o que é? Ouro, o que mais? Ouro e prata. Ouro e prata. Ó, isso aqui. Opa, olha isso aqui, gente. É, essa é a parte de ouro. Olha isso aqui, gente. Que espetáculo. Olha a grossura disso aqui. Ouro. Ouro. Ah, mas não quisesse vender por quê, Léo? Porque dá pra vender pro pessoal aí do centro que fica gritando ouro. É, fica... um dias velho ali, né? Eu compro vendo ouro, mas não tem. Não vale tanto assim pra vender. eu Não acredito. vale tanto. Talvez numa dificuldade financeira futura. É uma reserva, né? É uma reserva. É uma reserva. Ô, Léo, e já aconteceu também do pessoal te procurar pra ver se tu procurou em algum local porque perdeu uma aliança lá e tal? Já aconteceu também? Não, assim não. Não? Recente, é porque o pessoal acaba não. A gente acaba encontrando muito. Ó, esse é bonito, hein? Esse é Ó. bonito. Esse foi no Campeche. Esse é prata. 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 Dá pra identificar esse kitzinho que tu tem, identifica se é Prata prata e ou se é ouro. Isso, prata e ouro. Mas assim, a pessoa não costuma procurar ver se achei, né? Aham. Eles costumam. Quando a gente está na praia, aí às vezes acontece a pessoa perguntar, né? Ah, eu perdi uma aliança aqui uns 4 anos atrás. Ó, Aí esse aqui tá escrito Su, a aliança é de prata, aliança de namoro, né? Essa é prata. 1º de agosto de 2009. 1º de agosto, dona Su, né? Tem tempo. Será que ela casou? Por isso que ela jogou a aliança, deixou a aliança cair em algum lugar? Tomara que a tenha grande casado. maioria delas foi dentro da água mesmo. Tudo dentro da água. É. E essa aqui tudo de prata, né? A gente fica procurando os nomes, né, Léo? É, Mas não. tudo tem uma história, então, Léo. Não tem uma história. Tudo tem uma história. Agora é o seguinte, para chegar a procurar isso aqui, né? Para achar isso aqui, localizar, tudo isso tá aqui dentro. Como é que tu fez? Como é que é o processo? O meu processo hoje é na sequência de resgate. Hoje minha atividade no detectorismo principal é em resgate. Em resgate. Resgate. O Instagram ele tá bem forte em relação a isso, tem muito portfólio. Então a pessoa me procura ali e eu faço a busca, o resgate para essa pessoa, e na sequência do resgate dela, quando ou finalizamos o tempo ou achamos o objeto dela, aí eu estico o meu tempo ali de hobby, daí De eu vou hobby. pro lado hobby e vou fazendo fica a busca aleatória ali O pela útil ao praia. agradável. Isso, útil e agradável. É. Mas tô vendo aqui do teu lado ali, nós Isso. temos um Esse é- detector de metais. Isso. Ou seja, Esse é um deles. Ele... é um deles. Tu um tem quanto deles. detector, Léo? Eu tenho 3. Tem 3. Tem 3. Vamos botar ele aqui em cima da mesa pra gente ver? Esse aqui é um... Não é meu principal hoje. Não é o principal O hoje. principal hoje foi para assistência. Tá. Detector de metal. Nós temos aqui o quê? Aqui na frente é chamado de A bobina, a bobina. A Bobina bobina é é- responsável pelo quê, Léo? ela emite o sinal e recebe... Emite a emissora e receptora do sinal eletromagnético para identificação do objeto metálico no solo ou perto dela, né? Quando Tanto você passa solo- por cima, ela vai te dizer que tem alguma coisa embaixo. Isso. Ela vai apitar e vai Vai dar uma apitar. codificação dependendo do tipo de metal. E tu, dependendo do tipo de metal. Então Isso. tu consegue saber, tu já configura o metal que tu Isso, quer Já procurar. consigo saber o tipo de metal que eu quero procurar. Aí não ela já vai- tipo exata, não é uma ciência exata, então eu consigo identificar como base geral o que é ferroso e o que é não ferroso. O que é não ferroso. Isso. O que é não ferroso, no caso, tu vai botar ali pra Para pegar. pegar. A aliança, Geralmente, alguma coisa assim? Tudo. Daí tudo que é não ferroso eu boto ali. Bota E ali. dentro da categoria não ferroso tem uma série de códigos dependendo do tipo de metal. E aí Que tu já configura também.
Não, isso já é Não. o código de cada marca tem sua codificação, né, numeração, e cada metal vai dando uma codificação diferente conforme a condutividade dele. A parte de alumínio, cobre, ouro, prata, chumbo. E isso tá tudo aparece na parte pra não ti ferrosa. aqui em cima no painel. Aparece aqui no painel. Na telinha. Do painel, isso. Léo, dá para ligar? Dá pra ligar? Então liga para nós. Vamos fazer aqui uma diferenciação. Vamos pegar uma aqui dentro para nós ver. Ó, vou pegar uma aqui de prata. Vamos pegar uma de prata, Léo, para nós ver. Isso, a prata... A prata é aqui bem declarada, é boa. é bem boa. E vamos pegar uma de ouro. Pronto. Vamos pegar uma aqui de ouro. Tá aqui a de ouro. Pronto. Agora vamos ver primeiro com a de prata. Isso, vamos ver cadê prata. Quer que eu tire mostrar o monitor ou não? Não precisa, só assim tá bom. Vamos mostrar só o som. O som que ele emite. Vamos ver. Esse aqui então é o de prata. Vai fazer um barulhinho. Isso. Tá. Tu bota ela pra cima e pra baixo, ou pra um lado e pro outro. Mais rápido. É esse o barulhinho que tu ouve lá. Isso, no fone. Geralmente Tá. a gente tá com fone de ouvido. Aqui embaixo, ó, um pouquinho mais de distância, ela não aparece muito, né? Não, aqui porque eu diminui bem a sensibilidade em relação aos metais do estúdio, né? Mas Mas em geral esse barulhinho que vai apitar lá. é isso que vai apitar lá. Ó, esse é prata. Esse é prata. Esse é prata. Esse aqui tu não fica tão animado aí, quando é prata. Não, anima também. Anima tudo, também. Tudo anima. Tudo anima. Ah, mas A gente trabalha muito com a curiosidade. Então, o ruim é quando não acha nada. o ruim... Mas quando acha alguma Mas coisa... sempre acha. Lixo ou não, a gente Ó, sempre acha. esse é o barulho da prata. Dá prata. Tá. É um barulho Agora bem vamos ver declarado. o barulho do ouro. Do ouro. Opa, o ouro já é outro. Esse é o... Esse aí brilha os Brilha olhos. os olhos. É. Porém, esse é o mesmo barulho do lacre da latinha também. Que tem de montes. Tem de monte. Então, às vezes, ele brilha, mas nem brilha tanto. Brilha e já escurece na hora. É. O barulho é bom, ó. barulho é Tá bom. certo. E esse barulhinho, ele é gostoso, não? É bom. Dá uma... A empresa, como é que é o nome? A MyLab, a Minilab, né? Essa daqui... Ele já bota o barulhinho pra brilhar mesmo, né? Tá certo. Eu trabalho com a Minilab e ele é como reserva, mas... Vou guardar aqui o ouro do Léo. Tá, agora é o seguinte. O principal é a Nocta, né? Nocta O Nocta, que é eu a outra trabalho. empresa. Que é outra empresa. Passou o detector. Vamos lá. Aí você já sabe exatamente. Em geral ele tá um pouquinho mais profundo. Sim. E aí você começa a cavar com a mão, não, né? Não, tem uma pá, né? Tem uma pá. Isso, uma pá de inox furada. É como se fosse Tipo uma peneira. uma peneira. E aí você vai com outro aparelho para poder localizar em meio àquele montão de areia ali. Isso. Então você já conseguiu fazer a diferenciação Do do local. A gente faz caminhando, a gente faz a localização do alvo, né? Aham. Na caminhada com um detector. E no cavar, aí a gente faz uma varredura mais minuciosa quando visualmente não consegue encontrar. Quando não consegue encontrar. Mas sabe que Às tá vezes ali. muito suja, alguma coisa, É. oxidado. Oxidado, pequenininho, né? Várias situações. Daí a gente usa um outro equipamento, que é o pinpointer. O pinpointer, Isso, que é esse aqui. que é isso aqui. E ele Tá. é pequenininho, uma caneta. Ela é só de proximidade. É só Vamos botar ali. Aí tá aqui. Vamos Isso. supor, passou aqui e ele não vai dizer nada. Não, ele tem uma proximidade. Ele vai aumentando o barulho, ó. Ele tem uma diferença. Ó. Aí Mas aqui essa mesa tem alguma coisa... ia ter um ferro embaixo. É. Tem um ferro embaixo. Bota na mão, Léo. Aqui Isso. na mão. Ah. Se tiver longe, Não pega, pega perto. Então tu fica cavucando aquele monte aham. e quando chegar pertinho, aí quando encostar, tá, daí Ele vai saber que tá ali. que tá ali. Geralmente em montinho de areia, né, tu não consegue visualizar, às vezes é uma pecinha de ouro ou tá dentro de uma pedrinha enterrada e tal, e aí isso aqui ajuda bastante. Ele ajuda. Se não É. tiver isso aí, já dificulta um pouco mais. Daí tu tem que ficar, daí o tempo, né, vai bem mais longe, né? Daí tu tem que ficar voltando com o aparelho grande para poder ver, para ver se não empurrasse ela para um lado, para o outro. Claro, porque naquela posição que você está em pé, fazendo a varredura, tudo certo. Tudo certo. Agora, quando você se abaixa, pegar ele, fica ruim de fica trabalhar, ruim, né? não. Por causa do braço do equipamento, né? Tudo. Ali é ruim, né? E o tamanho também. Então né? é um equipamento indispensável É também. indispensável, principalmente para quem faz em área mais campo, né? Parte com barro,
Essa Parte de- arqueológica e tal. Aí isso aqui é muito. Esse é básico, assim, tem que ter. Tem que ter. Na praia não é tão essencial. Na praia, a peneira que a gente usa, Tu já de inox, consegue- ela mesmo peneira, né? Dentro da água ela filtra bem, limpa e fica só o objeto. Mas não precisa pinpointer. Não. E na areia seca também ela acaba sendo Esse aqui é fácil. prova d'água? Esse é prova d'água. Prova d'água. É. E tem uns que não são prova d'água. Isso, daí não serve. Mas a gente geralmente usa na área seca, assim, né? Onde tem um montinho que a gente consegue usar ele bem. As pessoas que estão acompanhando a gente agora, que de repente quiserem se aventurar também no hobby, quiserem praticar o detectorismo, é uma prática que você recomenda, Léo? Recomendo. Sempre. Por quê? Para mim hoje, vamos dar um exemplo pessoal, né? A gente trabalha com computadores, né? Eu trabalho com evento social, eu sou fotógrafo, então de profissão, né? Então a gente trabalha com casamento, com evento em geral, então a gente fica muitas horas no computador trabalhando, fazendo edição fotográfica, vídeo, Muito tudo parado isso. ali, sentado. Então isso tem o estresse desse serviço, né? Assim como qualquer outro, né? E aí esse hobby ele acaba é um escape para mim, tipo, a gente vai para a praia, vai caminhar, vai ter contato com a natureza, contato com as pessoas. No caso de resgate, contato com pessoas diferentes. Aparece muito curioso, Léo, nessa hora? Muito curioso. Muito curioso. Qual é a pergunta mais comum? Como é que faz pra... Já achou muito ouro hoje? Já achou muito ouro hoje. E aí, como é que tu responde? Eu falei, hoje pouco, não deu meio quilo ainda. Não deu meio quilo ainda, boa. Porque o pessoal às vezes gosta de fazer uma gracinha também. A maioria. Tirar um sarro e tal. Mas assim, bastante criança vem, a gente brinca bastante com as crianças, daí a gente, depende da idade, a gente já fala que tem baú de tesouro enterrado ali na praia. Já cria uma fantasia. Já cria uma fantasia com ela ali, né? A gente tem Boa. essa fantasia também, o detectorismo acabou entrando na minha vida por uma fantasia dessa. E isso é bem importante, então a gente acaba brincando. Mas a maioria é curioso, assim. Gente que tem muito ouro também acaba vindo perguntar se tem ouro para vender. No fundo, Léo, para falar bem a verdade, todos nós, né? Quem, quando criança, não brincou de caçar o tesouro? Né? Essas coisas são super saudáveis, são ótimas, né? Ótimo. E hoje fazer disso um hobby, ainda mais convenhamos, né? Ter contato com as praias, ter contato com as pessoas, ter contato com o meio ambiente, sair de casa, respirar o ar puro, né? E outra, trabalha muita curiosidade, né, Léo? Porque a partir do momento que você encontra alguma coisa, primeira pergunta que você faz, de quem era? O que representava isso para a pessoa? Tem toda uma... Porque se for verificar, nas praias, é claro, tem muita aliança, né? Anéis, correntes. Agora você faz outras buscas em outros solos por aí, aí você encontra diversos tipos de metais e muitas das vezes soltos, peças soltas, e aí você fica aquela construção, né? Pô, mas de onde é que era isso? Quem que passou aqui? O que passou estava por fazendo para ter isso aqui? Exato. Às vezes é um local improvável de ter alguma coisa daquele tipo ali. Exato, né? Teve uma busca, por exemplo, que eu fiz, eu também gosto de me aventurar no hobby, e o Léo e eu nos conhecemos justamente foi no hobby. E teve um episódio que eu fui com um grupo de amigos e fomos para um local da queda de uma aeronave. É um desastre aéreo de muitos anos atrás, lá pelos idos de 1940 mais ou menos, e era numa região montanhosa. A gente foi para lá com pinpointer, com detector de metal, e fomos e passamos um sábado o dia inteiro no meio da mata, e mata fechada, aquela coisa toda. Ficamos lá. E nós decidimos que nós faríamos a calha do morro, justamente por onde descem as águas, justamente porque se tivesse algum metal ali, como foi lá pelos idos de 1940, as próprias águas, o movimento da terra, enfim, da arborização, jogaria essas peças para a calha do morro. Então a gente foi, uma regra geral, fomos para a calha do morro, subimos pela calha e eu fui com o detector, cara, de metal. Fui. Lá pelas tantas, bateu o detector. Encontrei lá algo que parecia, no primeiro momento, uma pedra no meio da cachoeira, cheio de limo, completamente escuro, né? Camuflado, já tinha virado praticamente um objeto daquele meio ali. E aí passei com o detector, bateu e disse assim, não pode, é uma pedra. É uma pedra, não pode. Aí fui verificar, peguei o pinpointer, bati em cima, era uma peça, cara. Era uma peça, cutuquei, era um metal. Fui ver, era uma peça da aeronave, tinha a inscrição lá ainda a inscrição da fabricante da peça. Nossa. Enfim,
era um filtro de óleo dessa aeronave. Depois a gente subiu um pouco mais e encontramos mais vestígios também dessa aeronave. Estou contando essa história porque às vezes as pessoas que nos acompanham pensam assim, mas o detectorismo é só praia. Não. Não é só praia, né? Funciona em vários, nos mais diversos terrenos. Se a gente for pensar, toda a área de campo hoje que você vê aí, principalmente em regiões mais históricas, né? Você certamente vai ter lá alguma coisa para você garimpar, para você buscar. E aí entra nessa coisa da curiosidade, nessa coisa da história, de procurar o valor histórico. E entra na parte intelectual também, né? Que é a parte de pesquisa. Né? Se depois você descobrir... Nesse caso teu ali, ela é gigante, né? Gigante, um valor histórico gigante, né? Quando foge, não tem um valor histórico grande, uma história tão grande assim, a gente acaba não tendo muita referência de pesquisa, né? Exato. A não ser a internet, Google Imagens e tal, mas nada que acaba remetendo àquele objeto naquele local, né? Mas no caso desse aí é gigante, né? Gigante. Já sabe que tinha, mas da onde que foi, né? Como ficou e tal. Exato. Legal. Nos Estados Unidos é muito comum o detectorismo, principalmente esse na busca de aviões e tal, de peças de avião em locais de desastres aéreos, justamente por causa da arqueologia da aviação, que eles chamam, né? E lá eles pesquisam muito, também muitas áreas de conflito e tal, enfim, eles acabam achando muita coisa bacana. Mas na nossa região aqui também nós tivemos muitos desastres aéreos, desde a época da aviação naval, nós tivemos várias quedas de aeronaves, né, e alguns colegas, inclusive, o Silvio Adriani, que já foi meu entrevistado aqui, né, que escreveu um livro muito interessante sobre a queda de uma aeronave também na nossa região. O Silvio conta muito desses acidentes aéreos, então locais que costuma ser um bom local para garimpar e procurar, né, equipamentos, assim, peças, né, desses desastres aéreos. Pois bem, fugi um pouquinho aqui, mas para mostrar... É detectorismo mesmo, a gente vai fugindo, tem um leque de... É uma ramificação gigante, né? Gigante. Vai enraizando e cada um tem um direcionamento, é bem isso aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, da tua história, saber das tuas buscas, como é que faz, Léo? Hoje o Instagram é o principal canal, né? Tô tentando botar em outros, mas o Instagram é o que eu... Um Instagram. O Instagram. Dr. Detector. Dr. Detector. É o teu Instagram. Isso. Tá lá. Tá lá. Só entrar lá, tá lá, tem vídeos, dezenas, né? Dezenas de resgate, situações, buscas minhas, fotos, tem bastante coisa. Você diz tudo no Instagram? Tá tudo no Instagram. No YouTube vai alguma coisa? YouTube, não, tem um YouTube, mas tem 1 ou 2 vídeos lá. 1 ou 2 vídeos. Tem outra reportagem no YouTube e mais tem uns 3, 4 vídeos que eu não botei no YouTube. É o formato, né? Tipo, ou edita pro Instagram ou edita pro YouTube. TikTok, por enquanto, nada? TikTok tô colocando agora, mas... Tá bem devagar ainda. Tudo que eu boto no Instagram, tô botando no TikTok. Tá bombando lá? Tá movimentando? Não. Tá devagarinho? Porque o TikTok cortou as músicas, tudo, então ficou tudo mudo. Então. Ficou tudo mudo. Vou ter que excluir tudo e botar sem música. Botar de novo. Botar sem música. Mas é um bom meio também pra colocar. É um bom meio também, é um bom meio. Né? Léo, quero te agradecer muitíssimo. Não, eu também quero agradecer. Pela tua vinda aqui. Legal. Hoje você, além do hobby, você também se dedica à fotografia. Na verdade, a fotografia é o teu ganha-pão, né, Léo? Na minha profissão, é o que a gente gosta de fazer. É o que tu gosta, minha esposa, então, tua esposa. Isso é o que a gente vive e gosta muito. Até acaba juntando um pouquinho em relação ao valor sentimental. Porque a fotografia também trabalha isso, né? Trabalho com o sentimental e as memórias, principalmente com aliança, né? Eu trabalho com casamento na fotografia. Então a gente sabe o marco, o símbolo que a aliança é no casal, no casamento, né? E aí isso, no detectorismo, conversando com os casais, acaba expondo essa situação e... Você é um fotógrafo ou detectorista? Pode-se dizer que quase que o único no Brasil, então, Léo? Praticamente. Mas é um hobby que tem de todas as profissões. É um hobby, né? Então, cada um que pratica... é locutor, radialista, entrevistador. Né? Aí temos pessoal que trabalha em base de petróleo, tem pedreiro, tem... Gente de tudo. É um hobby democrático, né, Léo? Democrático, não tem. Democrático. Né? Inclusive tem o grupo Detectorista de Santa Catarina, que é o grupo que a gente faz parte, né, Léo? Isso, tem um grupo ali bacana, que o pessoal interage bastante ali também, vai publicando tudo, né? Inclusive, você que está acompanhando a gente aí, se quiser fazer parte também desse grupo aí, quiser conhecer um pouco mais do detectorismo, quiser entrar no hobby também, pode mandar uma mensagem, né, Léo? Manda lá no 489-8478-0905 ou envia uma mensagem diretamente
para o Instagram do Léo, Dr. Detector, e aí você também pode se aproximar do grupo e conhecer um pouco mais. Inclusive, essa semana agora, nós tivemos a entrada de um novo integrante do grupo que comprou um detector de metal, estava lá parado e agora já está se entrosando com a turma. E é muito bacana isso, né? Legal, legal. Porque o pessoal vai se ajudando, é um pessoal muito bacana, como o Léo falou. O pessoal se encontra. O pessoal se encontra. Faz umas buscas juntos. Isso, e é bem democrático, então tem gente muito legal ali que se ajuda, vale muito a pena. Vale. Leonardo Correia, muito obrigado mais uma vez pela tua vinda também. aqui. Até uma próxima, boas caçadas, e aqueles que perderem uma aliança ou der alguma discussãozinha lá, vamos se dedicar e fazer o possível para encontrar. Doutor Detector, Léo, obrigado pela tua vinda aqui, tá? Também. Uma honra te receber aqui. Valeu. E você, gostou da nossa entrevista? Gostou do bate-papo? Eu sempre digo o seguinte, para você que pegou o bate-papo pela metade, não tem problema, tá? Assistindo na televisão, no canal 10.2, porque a entrevista na íntegra está no nosso canal do YouTube aqui da Câmara. É só você acessar e acompanhar tudo lá. Tem todos os detalhes, também vai estar aí nas redes sociais, Dr. Detector do Leonardo, tá bom? Além dessa entrevista nossa aqui, tem muitos outros conteúdos de cultura, utilidade pública, esporte, tudo sobre a nossa região, os mais diversos assuntos de utilidade pública você encontra em nosso canal do YouTube aqui da Câmara. Acesse o canal, maratone o canal e, é claro, acompanhe também a nossa programação aqui da TV Câmara, que tem muita coisa boa para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.